Uma vez estabelecido o panorama de reportagens, do que se trata o golpe na Nigéria? O golpe na Nigéria, assim como tem sido acompanhado, foi acompanhado de uma leva de golpes de Estado. A França exerce no norte da África um colonialismo brutal, um colonialismo que a França depende. Eu tenho essas informações já há um tempo, só que eu iria legendar, antes de toda essa história acontecer, era um vídeo sobre finanças. Era uma análise financeira da relação econômica da África com a França. A França explora esses países financeiramente, brutalmente. Então aconteceu tudo isso, não deu tempo de legendar, que não é exatamente a mesma temática de golpe. Muito bem, mas vamos falar dessa sucessão de golpes. Pode ser uma tática, porque esses africanos estão se encontrando com o governo russo já há um tempo. O grupo Wagner já estava na Nigéria, mas o grupo Wagner, ele não é exatamente um grupo mercenário. O coronel Douglas MacGregor, assim como o Scott Ritter, que era da inteligência dos fuzileiros navais americanos, classificam o Wagner como uma espécie de legião francesa estrangeira. Não é igual ao Blackwater, porque o Blackwater é um grupo de mercenários que opera dentro do conceito de business. Eu acho que o Prigozhin ia ser um outro assunto. Por que o Prigozhin foi assassinado? Ou o que aconteceu? Eu vou tratar disso melhor depois. Queria que o negócio dele fosse mais próximo do Blackwater em certos aspectos, mas ele era um mercenário. Mas ele estava... A base do Wagner é o patriotismo russo, diferente do Blackwater. Essa é a distinção que eles fizeram, o coronel Douglas MacGregor e o Scott Ritter. Fizeram essas duas, ambos, não os dois exatamente fizeram a mesma distinção, mas eles concordam mais ou menos os dois. O Scott Ritter disse isso que eu disse por segundo. Então o Wagner Group já estava lá. Esse golpe aconteceu como uma espécie de tática. Isso está correlacionado, tá? Por isso que eu citei a questão do grupo Wagner. Os golpes na África estão relacionados à estratégia geopolítica da Rússia. A Rússia, lembrando que ela não queria essa guerra na Ucrânia. Isso aí, ela tentou negociar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos há anos não dá bola para a Rússia, negligencia porque eles são internacionalistas, unipolares e querem que todos se submetam a isso. A Rússia diz: não, nós somos uma nação, nós queremos continuar uma nação, nós vamos continuar uma nação. Minha teoria é baseada em várias análises e estudos que eu faço há tempos, que eu teria que ter muito tempo e dinheiro para poder fazer isso aqui. Tempo realmente é dinheiro. Era explicar como eu cheguei a essa conclusão que eu vou dizer agora, que essa guerra na Ucrânia, foi aqui que tu ouviu, porque eu pesquisei, ninguém disse isso em lugar nenhum, nem nos Estados Unidos, nos campos de discussões em relação a isso, que essa é uma guerra religiosa, a guerra na Ucrânia, e o Papa quer destruir a Igreja Ortodoxa Russa, pondo os dois países com maior população de Igreja Ortodoxa, um contra o outro, ou tentar enfraquecer de alguma forma. E para mim essa luta é uma luta religiosa, de acordo com as minhas análises. Eu teria que mostrar esse caminho, mas eu não vou fazer isso agora porque não dá tempo e é muito comprido esse caminho que eu cheguei até essa conclusão, e tenho que ensinar muita coisa. Fiquem aí no canal, Então, mas essa é uma outra teoria. Mas essa tática, a Rússia foi lá para capar a França, porque a França faz parte da OTAN. Esses países não são exatamente soberanos, esses países europeus, eles estão submetidos à Aliança do Atlântico Norte e aos Estados Unidos, então, o Rui Costa Pimenta chama todos de imperialistas. Essa é a noção vaga que ele tem. Então, os russos deram autorização para esses militares, porque se eles não tivessem o apoio da Rússia, eles não iriam fazer o que eles estão fazendo. A França, assim como os países americanos, os Estados Unidos, têm explorado, junto com a Inglaterra e todos os países da Europa, explorado esses países. O Brasil é uma espécie de país africano nesse sentido. Eles exploram o Brasil tanto quanto eles exploram a África. A China vem com uma proposta um pouco diferente.
tá? São parcerias. A mesma coisa que o Lula queria fazer na Venezuela, a China faz lá. Ela desenvolve uma relação de desenvolvimento. Claro que ninguém ia fazer usar os recursos do seu estado para fazer caridade, né? Seria esse tipo de crítica, a China está lá para fazer caridade, como se a China estivesse lá para fazer caridade, né? Não, a China está lá para fazer negócio, como todos estão lá para fazer negócio. Em oposição ao que? Os Estados Unidos, que é uma instituição de caridade? Não. Então, a Rússia está lá e deu esse suporte. Esses golpes em sucessão foram organizados com o apoio dos russos. Eles devem ter provido inteligência e assistência com uma espécie de tática para desmantelar a economia da França. Vejam só, os Estados Unidos tentam impor sanções à Rússia, não deu certo. Os Estados Unidos tenta... Tudo que eles tentaram contra a Rússia não deu certo. Agora, a Rússia foi lá, deu a volta na África, tá? E tu viu, esse é o problema dos Estados Unidos. Os Estados Unidos quer estar logisticamente em todos os lugares, vai acabar estando em lugar nenhum. Porque não há logística militar para se estar em todos os lugares. Esses países vivem reprimidos. Olha, vejam o estado dessas pessoas. Vocês conhecem a África, né? Pelas imagens, pelos vídeos que vocês provavelmente têm encontrado ao longo dos anos da vida. E você sabe mais ou menos como é que é a África, a aparência desses territórios e a vida horrível que essas pessoas têm. Não que tu precise sair do Brasil para descobrir vidas horríveis no Brasil, né? O Brasil, além de ter vidas horríveis financeiras, existem pesadelos psicológicos que se vivem nesse Brasil, loucuras e decadências. Então essa foi uma tática dos russos, que eles vieram pelo lado, né? E cortaram a economia da França. Porque se a França perder essas colônias, ela está fodida. Então isso foi uma tática militar dos russos para cortar a economia da França. E porque a França, a Alemanha e os Estados Unidos são os principais poderes que alimentam a OTAN. Os Estados Unidos controlam a OTAN, mas essa é a base do capital financeiro, logístico, militar que apoia a Ucrânia. E Londres, claro. Só que assim, os Estados Unidos machucou a própria Alemanha. Foi o próprio Estados Unidos que ferrou a Alemanha. A França vai ser ferrada nesse processo aí. Eu trarei mais detalhes sobre isso. Mas então esse golpe, tá, da Nigéria é aquilo que é o estopim. Já houve outros golpes antes, né? De outras. Começou antes da Nigéria. Não. Nessa escalada aqui não houve outros golpes. O Nigéria foi o primeiro. Na África tem golpe toda hora, né, cara? Então tu tem que alinhar. Eu me equivoquei, porque há outros golpes fora dessa leva aí que está ligado à estratégia da Ucrânia, que é disso que se trata. Esse golpe na Nigéria está ligado à estratégia russa, tá? Então essa foi a recompensa do assinante. Eu vou trazer mais informações porque virão mais golpes por aí. Isso é um processo de desestabilização financeira da economia francesa por parte que os russos estão incentivando esses países que têm todas as razões para fazer isso. Por que é um golpe militar? Porque a única estrutura de estabilidade no país é o exército lá. Quem estruturou esses países africanos dessa forma foi o próprio Estados Unidos. Lembrando que o Patrice Lumumba, ele queria fazer da África, ele foi eleito democraticamente na época da Guerra Fria, e queria fazer da África, do país dele, o Patrice Lumumba queria fazer do Congo um país espelhado nos Estados Unidos. Ele chegou aí nos Estados Unidos, pediu auxílio. O Eisenhower, que é um safado, botou pilha para ele, né, enganou ele voltou para casa. O Eisenhower mandou matar ele. Isso aconteceu na Guerra Fria. Só que a Guerra Fria, a pretexto de combater o comunismo, o que de fato ocorria era que os Estados Unidos estavam destruindo os países nacionalistas. Ele desnacionalizou todo mundo, criou essas porra neoliberal, inclusive na África. Em cada lugar o neoliberalismo ele é mais profundo nos lugares e menos profundo nos outros. Menos destrutivo, mas ele é destrutivo em todo lugar. Então as estruturas militares estão aí. Quem treinou foi a França. E agora os russos deram uma chance para esses caras se rebelar, e eles trabalham com aquilo que eles têm, tá? E isso é uma tática militar geopolítica da Rússia.
golpe na Nigéria. Eu iria tratar desse assunto, de qualquer forma. Esse assunto vai continuar acontecendo. Foi a escolha do assinante, de um dos assinantes. Escolho o tema político número 1. Mas vai exceder o valor da recompensa, que é 10 minutos, porque esse assunto eu já iria tratar dele. Então, coincidiu. Tá? Então, por uma questão prática, vai exceder. Eu vou continuar tratando isso aí. O que nessa coincidência, o que alterna é que a escolha acelera o processo de feitura do vídeo. Então, vamos começar com o que está acontecendo, né? Esse aqui, africanos se unem para defender o vizinho contra a Nigéria, o país vizinho Nigéria contra a invasão estrangeira. Então, outra coisa eu iria fazer, tá? Minha percepção coincidiu. Eu iria legendar um vídeo de um documentário sobre quando Lula foi lá se aliar com o cara da França, o Macron, como se ele fosse uma salvação e como se ele fosse muito diferente dos Estados Unidos. Eu iria legendar um documentário onde mostra o controle financeiro que a França exerce sobre os países do norte da África. Não deu tempo, mas a minha percepção, antes de tudo isso acontecer, eu já via, sabe, uma coisa quase que assim, eu sabia que isso ia acontecer. Aliás, não esse golpe aí, mas a relação com a França. Eu ia legendar sobre aquilo e aconteceu esse golpe. É coincidência, a percepção do cara está antenado, está ligado no ethos antecedente a essas ocorrências. Então, a minha no caso, né? Aqui, ó. Soldados nigerianos. Então aqui está o vídeo é um short da CNN. Soldados do Niger clamam que o governo do Mohamed Bazoum foi retirado. Together by National Council for the Safeguarding of the Country, we have decided to put an end to the regime that you know. This follows the continuing deterioration. Então, nós decidimos pôr um fim no regime. Isso mostra a contínua deteriorização da segurança e má economia pobre e governança social. Então, essas aqui são as razões. Eu concordo com ele. Eu concordo com a má governança, né? Concordo. E claro, como se trata de negros, a CNN tem que colocar um negro, obviamente. A CNN Internacional correspondente, Larry Madowo. Eles primeiro prenderam o cara, depois deram o golpe. Então, estão ocorrendo militares, protestos pró-golpe. Interessante quando o protesto é pró-golpe. Aqui na região da América Latina a gente não vê isso porque os golpes são pró-americano. O golpe não é aberto. No caso lá, o golpe é contra os americanos. É um contexto diferente. Nós vamos chegar na relação com a Rússia nisso aí. Porque o Wagner Group já está na Rússia. Isso é uma tática militar do Putin. Ele para desarmar os países da Europa, para foder eles economicamente, já que a França sem... Eu vou fazer a tradução desse documentário, eu vou fazer, tá? Sobre a questão, se trata só do aspecto econômico. Você tem uma moeda que a França não deixa confissões de governantes da França. Eu vou fazer isso depois, porque eu ia fazer isso quando o Lula foi lá apertar a mão do Macron, lembra?
Só que eu não tive tempo de fazer. Legendado é muito trabalho, é um enorme documentário. Então, em vez de eu legendar, eu vou fazer uma tradução simultânea. Capital. They set cars on fire. They even set the headquarters of the president's party on fire. Eles botaram fogo na central do partido, no quartel deles lá. This was in response to Wednesday's protest, Na sede do partido, que eles chamam de headquarters, né? Isso foi uma resposta. when pro-democracy protesters were also on the streets asking for the release of President. Tinha os protestantes a favor da democracia, abre aspas, fecha aspas, a democracia, tu sabe como é que é, né? Dizer que tem a democracia na África é para dar risada. Da marionete americana, francesa, né? Esses caras deviam ser esse tipo de MBL, assim. Foram lá protestar para soltarem o cara. E esse outro cara aqui, e os outros protestantes que eram a favor do golpe se conflitaram. É isso aí. And the return to a democratic path. The new military men in charge say they don't want any foreign interference. In fact, the army command O comandante do exército disse que eles não querem nenhuma interferência externa. that supports this coup says that any foreign military intervention risks having disastrous and uncontrolled consequences. Está dizendo que qualquer invasão militar externa arrisca coisas muito perigosas para o país. Bom, a África já está. Se tu olhar para um mapa da África, se tu olhar imagens de cidades da África, estados da África, tu já acha que eles estão em guerra. Quando eles estão em guerra, então nem sei como é que deve parecer. Brought together. Aqui foi um short. Nós vamos pegar o panorama do que está acontecendo. Tá? Aqui é outra coisa. Aqui é outra. Ó. A TRT é do Irã. Mas é muito boa. A presença de forças. Estão protestando contra a presença de forças francesas. Protestos contra a presença de militares franceses na Nigéria. Tornam-se mortais. Não, TRT é da Turquia. Está escrito aqui embaixo. Ó. TRT é um serviço de rede público de televisão da Turquia. Eu achava que era do Irã. Bom, tudo bem. Enquanto um comboio militar francês passa pelo país africano, protestos entre demonstradores mostram a juventude gritando: nós não queremos você, vai pra casa. Viu? Os negão na merda lá, ó, comendo lagarto, pão com areia, tem muito mais consciência de nacionalismo que esses bosta desses brasileiros aí, ó. E a polícia se tornou mortal. Pelo menos 2 morreram, 18 foram feridos. Menos que o Rota. Ó. A Rota mata mais que a polícia da Niger. O que tu acha? Anger over France. A raiva sobre a presença militar francesa tem escalado nas antigas colônias que continuam sendo colônias. Pior que as antigas colônias, incluindo Niger, Burkina Faso e other Western African countries. É no norte isso aí, mais pro norte. Ó, o outro convoio foi bloqueado durante uma semana devido aos protestos contra as forças francesas sobre a escalamento da violência policial, da violência militar. Lembrando que a violência militar lá equivale à violência policial que escala aqui, porque conforme o neoliberalismo, o colonialismo moderno, ele te extirpa dos teus recursos, da tua indústria, dos teus trabalhos, o povo se torna mais violento, a marginalização das pessoas aumenta, o endividamento aumenta, que gera mais criminalidade, que requer mais repressão. Então, a mesma coisa que o Rota faz aqui, as tuas polícias fazem aqui, são os militares lá que fazem. Similares sentimentos franceses têm acontecido antes, foram demonstrados anteriormente em Mali e Tchad. É uns buracos esses lugares, né?